A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui dando continuidade ao nosso resumo da nossa lição adulto da Escola Bíblica Dominical. Esse novo trimestre que tem como título A Supremacia das Escrituras. O resumo de hoje da lição número 8, que tem como título A Lei de Deus e os Evangelhos revelam Jesus. Estaremos fazendo aqui de forma resumida, apresentando os 3 tópicos da lição, que são os seguintes. Tópico número 1, o Pentateuco, a lei de Deus. Tópico número 2, os Evangelhos, a mensagem de Cristo. E o tópico número 3, uma mensagem transformadora. Veja que o tópico número 1, que fala o Pentateuco, a lei de Deus, se refere a quê? Aos 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, que é conhecido também como a lei de Moisés. Esses 5 primeiros livros, quando a Bíblia faz referência a eles, faz referência chamando de lei, lei do Senhor, lei de Deus, lei de Moisés. Para os judeus, esses 5 livros é chamado de Torá. E nós temos para nós como o livro Pentateuco, que se refere aos 5 de Penta, 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Veja que na lição, o autor, o escritor da lição, ele apresenta a grandeza da lei. Seria o objetivo ou a conclusão de Deus revelar a sua lei na parte, principalmente na parte moral. E veja que na lição, o escritor, ele traz os 3 aspectos da lei, que seria a lei moral, cerimonial e civis. As 2 últimas estão mais relacionadas a Israel. E a lei moral, seria mais não só para Israel, como serve para todos os povos e ainda está em evidência até hoje para nós. Por quê? Porque é a parte moral de Deus que foi revelada para Israel, que serve para todos. Mas veja que a lição ela traz para nós, que nós vemos isso na Bíblia. Na verdade, a lição ela está organizando para nós o ensino, mostrando a conclusão, a finalidade da lei para nós. Quando ele faz menção do que o texto que Paulo, quando ele olha para a lei e ele escreve aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 4 aos Romanos, quando ele diz, o fim da lei é Cristo. Veja o que Paulo está apresentando para nós. O objetivo final da lei. Eu quero trazer um termo original para você sobre esse fim. O que Paulo estava querendo trazer para nós. A palavra fim, ela é transliterada do grego como telos, que significa fim, objetivo, e é entendido como meta ou finalidade. Veja que quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele está dizendo, olha, a lei, quando Deus revelou a lei para vocês, ela tinha um propósito, ela tinha uma finalidade. Qual era? Era chegar até em Cristo. Seria trazer toda a raça humana até a presença do Senhor Jesus. Por quê? E aí vem o propósito, que fala a lei e a fé cristã. Veja que o propósito da lei, né, a lição traz para nós, que eu achei interessante como ele esboça isso tudo. Diz aqui a lição, a Escritura afirma que a função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. E assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Veja que o início da lei era trazer o homem, para que o homem viesse perceber a grande necessidade
de salvação, de redenção, de ser resgatado. Por isso que quando Paulo ele fala em Romanos 7, ele fala do propósito da lei ali, né, que seria, ele chega a dizer que ele só passa a conhecer o pecado porque a lei disse para ele o que era pecado. Quer dizer, por isso que ele chama que a lei é santa, ela é boa, ela é espiritual. Porque o homem sem lei, ele viveria sem limites, vamos dizer. Ou na parte moral, ele iria fazer o que quisesse. Mas Deus, ele revela a lei, o seu caráter moral, para que o homem viesse entender. E nós vemos isso, que o único que cumpriu a lei foi o Senhor Jesus. O homem não consegue, e nem conseguiu e não consegue viver sobre a observância da lei, querer guardar a lei. Nós vemos isso. Por isso que o Senhor Jesus, ele foi o único que cumpriu a lei e foi o que inaugurou, né? Ele traz a inauguração da dispensação da graça. Hoje nós não vivemos observando a lei, porque a lei ela não traz salvação, ela não justifica o homem, sim, ela encerra o homem debaixo do pecado, fazendo o homem necessidade ou trazendo a necessidade do homem para uma redenção. E é aí que entra, como diz aqui, eu quero ler na revista, Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. E aí nós vemos no tópico número 2 os evangelhos, a mensagem de Cristo. Quando a gente entra nos evangelhos, nós percebemos o seguinte, que o Novo Testamento, vamos dizer assim, os 4 evangelhos, eles servem de base para o Antigo Testamento. Ou podemos dizer que sem o evangelho, a lei ela não teria o quê? O seu propósito real. Então, a lei ela esboça, né, o projeto, o plano de salvação. O plano de salvação de Deus para o homem, levando o homem até Cristo, e os evangelhos mostram quem seria esse Salvador. Por exemplo, se não houvesse a lei, por isso que a Bíblia ela deve ser vista no seu todo, elas se completam. A gente não podemos desfazer do Antigo Testamento, porque, por exemplo, se os 4 evangelhos, se não houvesse lei, eles praticamente não teriam o que? Sentido. Salvador, salvação, salvar de quê? A lei ela é apresentada justamente para trazer essa resposta. Salvar de quê? A lei diz do teu pecado. Porque a lei ela tinha essa finalidade de revelar a deficiência do homem, a necessidade do homem de um Salvador, aonde os evangelhos apresentam Cristo como a solução para o homem, resgatando ele da escravidão do pecado. Nós vemos que Cristo, no tópico número 2 que a lição apresenta, a mensagem que Cristo pegou foi do reino, né, do reino de Deus, mostrando a soberania de Deus para com o homem na pessoa do Senhor Jesus. E os 4 evangelhos, ele traz para nós, apresentando esse Salvador, que é Cristo, o Senhor. E veja que os evangelhos, eu quero trazer algo aqui da lição, que são os 3 evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, chamados de sinótico. Eles têm uma visão de Cristo, o ministério de Cristo na Galileia. E João, por isso que os escritos de João, ele se difere dos 3 primeiros evangelhos, porque ele tem uma visão do ministério do Senhor na Judeia. Mas os 4 se completam e apresentam esse Salvador para o homem. Salvador esse que a lei empurrou. Então veja que a lei e os evangelhos, eles o quê? Se unem. Os evangelhos servem de base para a lei. A harmonia, nós vemos a harmonia que há as escrituras.
Eu quero ler algo aqui da lição que diz assim: por isso, no ponto 3 do segundo tópico, por isso a mensagem da salvação é um ato de amor. É um ato de amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e o novo nascimento. Então veja que a salvação ela foi preparada pelo Senhor Jesus. Por isso que Paulo fala aos Efésios que a salvação ela não é por obras. As obras quem fez foi o Senhor Jesus. O que ele requer de nós é que tão somente acreditamos nessa obra que já foi feita, realizada pelo próprio Deus. Se chama fé, acreditar. E aí é acompanhado de arrependimento, aonde gera o novo nascimento, trazendo para nós o novo nascimento, que entra no tópico número 3 da nossa revista, da nossa lição, que diz uma mensagem transformadora. E aqui a lição traz para nós transformação do caráter, mostrando que a lei ela não conseguia transformar o homem. Ela trazia somente para revelar as falhas do homem. Então diz aqui, eu quero ler aqui, diz assim: contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Então a lei ela não trazia salvação, ela não justifica. Hoje podemos dizer que a lei ela não justifica e nem traz salvação. Por isso que a gente não observamos a lei. É usado aqui o exemplo do rico, do jovem rico. Veja que o Senhor Jesus, quando chega aquele jovem, ele fala da observância da lei. E ele não cita o sábado. Ele traz aquele jovem, ele diz, não, eu tenho observado desde a minha... E a gente vê ali que o Senhor Jesus, ele apresenta a lei e diz, olha, então deixa tudo isso e me segue, e tu vai ter vida eterna. E ele olhou para a sua riqueza e disse, não posso deixar, eu vou continuar observando a lei. Ali o Senhor Jesus mostra para nós o seguinte, que observar a lei não traz o quê? Salvação. Porque a lei, ela não traz salvação para o homem. E aí diz aqui, ó, somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. E nós vemos aqui a restauração da família. Aqui mostra uma parte da lei que diz aqui, na lei, a dissolução do casamento era permitido por qualquer motivo. Mas aqui essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Que está aqui, o ensino enfatiza com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então aqui a gente vê que o Evangelho ele traz o quê? Restauração para a família. A lição apresenta, e a Bíblia que traz isso para nós, que existe sim exceções, né? Em caso de infidelidade, em caso de deserção do lar pelo descrente, situações de traição, e traz aqui mais aqui, caso de morte, né? Me dá essa liberdade. Mas o Evangelho ele traz o quê? Restauração. E o que ele nos orienta? Perdão. O perdão, a misericórdia para manter. Então o propósito de Deus é que mantenhamos a união conjugal. E aqui o número 3, a regeneração da sociedade. É quando a lição traz para nós que o Senhor Jesus ele resumiu, né, a lei e os profetas em 2 mandamentos, que seria amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Diz aqui a lição:
Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Em vista disso, o cristão receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações, o amor de Deus. Então, os evangelhos ele revela o amor de Deus para a sociedade, trazendo salvação para todos. E aí a missão é nossa, diz aqui. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito Santo, ao pregar e viver o evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. Mas é observância o quê? Do evangelho e não da lei. Então nós observamos essa lição, nós vemos o propósito da lei e a base, né? O Senhor, os evangelhos, eles servem de base para a lei. Então, por isso que Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Quer dizer, que a lei ela teve um objetivo, era trazer todo homem. A lei ela tem esse objetivo, trazer o homem aos pés do Senhor, fazendo ele reconhecer a necessidade de salvação. Eu quero ler a conclusão da revista que diz assim: a função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Então, encerro aqui o nosso resumo e nos vemos na próxima lição. Deus abençoe.